Olá! Hoje eu vou falar aqui um pouquinho sobre um assunto que é um pouco polêmico, talvez, mas é sobre quem trabalha com WordPress e se denomina programador. Eu conheço muita gente que fala que é programador, mas na real só sabe configurar o WordPress ou configurar algum outro CMS. Então, vou falar um pouquinho aqui o que eu acho, a minha opinião sobre isso, é uma opinião pessoal, mas é também baseada de acordo com a minha vivência do mercado e o que o mercado espera de um desenvolvedor, né, realmente de um desenvolvedor WordPress. Então eu vejo muita gente, muita postagem no Facebook falando que desenvolvo sites em WordPress. E enquanto na maioria dos casos, pelo menos os que eu vejo, a pessoa simplesmente ela configura um CMS, né? Ela só aperta botões, ela instala plugins, instala templates, mas ela muitas vezes nem sabe PHP de fato. Então, muita gente que se denomina desenvolvedor ou WordPress, ele é basicamente um criador de sites, ele é um configurador, né? Ele não desenvolve propriamente dito, ele usa uma ferramenta para criar um site usando aquela ferramenta. Não é um desenvolvedor WordPress. Eu acho que essa nomenclatura ela deixa a desejar na questão de atrapalhar em certos aspectos quem realmente é desenvolvedor. Por exemplo, eu programo em PHP já há 10 anos e eu desenvolvo plugins e templates para o WordPress, eu faço integrações com o WordPress e outras plataformas. Então eu realmente acho que isso é ser desenvolvedor. O WordPress é você saber, além da superfície da ferramenta, você domina a ferramenta no nível que você consegue manipular ali todas as camadas dela, não só a parte visual, não só a parte gerenciável através de um painel. Então, eu vejo que isso atrapalha bastante, principalmente quando empresas vão contratar um desenvolvedor. Já tive clientes que sofreram bastante quando eu resolvi sair da parte que eu cuidava ali dos sites WordPress, até encontrar uma pessoa que realmente dominava o WordPress, dominava o core, né, o núcleo do WordPress, que conseguia desenvolver plugins, conseguia resolver problemas rapidamente, porque sabia já de toda a estrutura e funcionamento ali do WordPress. Então acho que essa é uma diferença gritante e que atrapalha muitas vezes até mesmo a própria pessoa que está buscando entrar, né, no mercado de trabalho através de trabalhos em WordPress. A demanda de WordPress é muito grande, é um sistema que é muito visado para vários nichos, então como é um sistema que ele se adaptou muito bem à realidade atual, ele é rápido, obviamente ele tem muitas limitações, é óbvio que um sistema ele não vai ser perfeito em todas as aplicações, então por isso que a gente tem como desenvolvedor escolher a melhor ferramenta, mas o WordPress ele se mostra muito flexível e muito viável em vários nichos de mercado, não só nichos simples, mas também complexos. Tem muita gente que fala, mas o WordPress foi criado para fazer blog, então esse deveria ser o uso dele, mas muitas ferramentas que foram criadas com um propósito acabaram se tornando, né, servindo a outros propósitos, inclusive o WordPress. Obviamente ele foi criado com o intuito de blog, mas o que é um blog, né, se não um site mais simples, né, um site institucional? E um blog é bem parecido. O site institucional ele vai ser muitas vezes mais simples do que um blog, por exemplo. Então por que não dá para fazer um site institucional com uma plataforma que foi primariamente criada para ser um sistema de postagem de blog? Assim não só como o WordPress, tem o Joomla, que é bem antigo, o Drupal, tem vários CMS por aí que muita gente diz ser desenvolvedor, mas na real é só configurador. Ele instala plugin, instala template, muitas vezes comprados ou gratuitos, monta ali todo o visual usando só a interface gráfica, só a parte administrativa do site, ele não coloca a mão em nenhum tipo de código. Um exemplo que eu posso dar aqui, real, que aconteceu agora, poucas semanas, eu instalei um site para minha irmã, ela é artesã, e eu instalei um site WordPress e ela mesma configurou todo o template, até plugins do e-commerce, que é uma loja virtual dela,
ela mesma configurou muita coisa sem saber nada de programação. Então ela montou o próprio site dela, ficou bem bacaninha, bem funcional, bem o que ela queria para o negócio dela, sem saber nada de programação. Daí é óbvio que tem coisas, por exemplo, algumas traduções que estão fixas em arquivos no código, eu vou precisar fazer para ela, mas são coisas bem pequenas e que diferenciam uma pessoa que só sabe mexer com o WordPress de um desenvolvedor do WordPress. Eu acho que essa nomenclatura desenvolvedora ela deveria ser melhor utilizada para identificar quem realmente é desenvolvedor. Muitas vezes uma empresa está contratando lá um desenvolvedor e o cara acha que porque ele sabe instalar um WordPress, muitas vezes até configurar um multisite, ele já sabe o suficiente, mas não é bem assim, né? Se você não manja realmente do WordPress, de como criar plugin, de como trabalhar com as APIs, hooks, actions, se você não manja disso, você não domina, você não é desenvolvedor WordPress. Você pode usar o WordPress como uma ferramenta de trabalho, mas você não é um desenvolvedor pleno que sabe o que está fazendo ali, né? Você usa pela superfície e tem muita gente ganhando muito dinheiro só com essa superfície. Então, a questão aqui não é discutir se é melhor ou se é pior. A questão é tentar fazer com que essa nomenclatura de desenvolvedor realmente represente quem é desenvolvedor. Muitas vezes o cara, por exemplo, precisa só de alguém que gerencie um site WordPress. E a empresa vai lá e procura um desenvolvedor WordPress. E às vezes o cara faz até isso, né? Ele vai gerenciar, ele vai fazer postagem, ele vai criar páginas. Eu, por exemplo, eu não faço isso. Eu não faço esse gerenciamento. Eu sou desenvolvedor, eu programo. Então você me dá um layout na minha mão, ou mesmo cria um layout, e eu vou transformar isso em um template de WordPress. Eu vou transformar uma certa funcionalidade em um plugin de WordPress. Eu vou fazer uma integração entre um checkout com uma API de pagamento, um gateway de pagamento. Então isso para mim é o desenvolvimento, né? Isso, pelo menos do meu ponto de vista pessoal e pelo que eu vejo que o mercado pede enquanto desenvolvedor, né? Quando você vê uma vaga de desenvolvedor, geralmente é uma coisa muito mais técnica e não só superficial. E isso pode confundir muitas vezes, né? Quem está contratando e até mesmo quem quer entrar no mercado. Então, se você entra no mercado se declarando desenvolvedor WordPress, você obrigatoriamente tem que saber, pelo menos ali, iniciar pelo caminho certo. Iniciar pelo desenvolvimento de template, pelo desenvolvimento de plugins, né, conhecer o core, o funcionamento do WordPress, conseguir fazer query no banco de dados de uma forma fácil, né? Não sofrer muito para fazer as coisas direto no código, saber, por exemplo, importar funções do WordPress em um sistema de terceiros, em um outro sistema PHP, integrar um WordPress com um Laravel, por exemplo, ou usar um framework dentro do WordPress, coisa que eu faço bastante, eu uso bastante o Composer, então sempre tem um componente ali do Symfony que eu uso dentro do WordPress. Então isso para mim é o ser desenvolvedor WordPress, é você saber criar, né, você dominar ali toda o back-end da ferramenta e não só a parte administrativa, não só os botões ali. Então pode ser que muita gente não concorde com isso e tal, mas tá ok, cada um tem a sua opinião, isso daqui é a minha opinião. Eu acho que é uma coisa que, se a gente se atentar, vai melhorar tanto o lado do desenvolvedor quanto o lado do contratante, né? Quem está procurando aí anunciando, quero desenvolvedor, muitas vezes não quer um desenvolvedor, quer alguém que gerencie um WordPress, e muita gente que está contratando um gerente de WordPress, na verdade precisa de um desenvolvedor, e por essa confusão ali, de repente você aceite uma vaga que não vai de acordo ali com os teus conhecimentos, ou o contratante contrate uma pessoa que se diz desenvolvedor, mas na real só sabe instalar plugin, instalar template, né, e não sabe criar realmente. E na hora do sufoco, o problema todo é na hora do sufoco, porque se você não é desenvolvedor, você até consegue criar um site completo, um WordPress, usando plugins, só usando a interface gráfica, estilo Wix da vida, tu consegue criar um site completo, mas entretanto, diferente do Wix, que é uma plataforma de terceiros, se der algum bug, é a equipe do Wix que vai resolver, não é você, né? Você não tem que resolver o bug.
No WordPress não, você tem que instalar ele num servidor teu, você tem que colocar ele para rodar, e se der algum problema é você que tem que resolver. Então eu acho assim meio estranho quem desenvolve o WordPress e não sabe pelo menos um pouquinho de PHP, por exemplo. Porque vai precisar mudar uma variável, vai precisar mexer numa configuração ali e outra aqui do PHP, e o cara não sabe, né? Então eu já vi muito isso, eu acabei de ver uma postagem agora do cara que desenvolvedor WordPress pleno, porém é júnior em PHP. Então é bem confuso isso, né? Eu acho que as duas coisas teriam que caminhar meio que lado a lado, ou pelo menos tomar cuidado com essa nomenclatura. Então se você é um gerente de CMS, um gerente de site, você cuida de conteúdo, é diferente. Você consegue montar um site ok, funcional, porém você não vai dar conta da parte de programação. Então você não é um desenvolvedor. Em contrapartida, um desenvolvedor ele pode saber gerenciar o conteúdo, mas eu particularmente eu não me vejo obrigado a gerenciar conteúdo, por exemplo, é uma coisa que eu não coloco nos meus contratos. Meus contratos são simplesmente para programação, para parte técnica, para desenvolvimento realmente, e não gerenciamento de conteúdo. Então, uma pessoa que gerencia o conteúdo, ela não vai saber programar muitas vezes, ela não vai ser um desenvolvedor. Mas um desenvolvedor pode ser que ele saiba gerenciar o conteúdo. Eu particularmente com alguns CMS, por exemplo, Magento, ou até mesmo o Joomla ou o Picart, eu não tenho tanta vivência com gerenciamento. Então, às vezes eu mesmo fico perdido na interface. Eu não sei onde vai mudar um título do site usando na interface, mas eu sei como faz mudar no código. Eu não sei como que muda, sei lá, adicionar um menu pelo painel administrativo do site, mas eu sei onde está aquele código do menu lá nos arquivos do CMS. Então, não necessariamente uma coisa acompanha a outra. Você pode ser desenvolvedor sem necessariamente usar o painel administrativo, como os muitos CMS que eu mexo, que eu faço templates e tal, e não sei muito bem mexer no painel. Por exemplo, o Moodle, né, que é um sistema de IAD, é um sistema que eu não gosto daquele painel do Moodle, ele é muito confuso. Eu prefiro mexer nos códigos, que são tanto quanto confusos, mas para mim são mais legíveis porque eu estou acostumado com o código. Eu sou desenvolvedor, então eu estou acostumado com aquela arquitetura ali, tudo parece confuso para muitas pessoas, mas para mim é mais fácil entender os códigos do Moodle do que entrar no painel administrativo, sei lá, criar um novo usuário. Eu prefiro ir lá no código, criar um script que adiciona um novo usuário do que ir lá procurar no painel administrativo. Então, não precisa uma coisa caminhar com a outra. Você pode gerenciar muito bem o sistema sem necessariamente saber programar. Da mesma forma que você pode saber programar para ele sem necessariamente saber gerenciá-lo. Então, é basicamente isso que eu quis colocar aqui, tentar esclarecer um pouco dessa dúvida, né, de ser desenvolvedor e ser simplesmente um configurador, que é o que muita gente é na real, sabe instalar plugins e tal. Então é isso, esse foi o vídeo. Deixa aí teu like, teu comentário. Se tiver sugestão de novos tópicos para mim falar aqui, deixa aí também que eu vou gravar um vídeo. Até o próximo vídeo.